Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Anime, a sua fonte de informações para o universo que a gente tanto gosta. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos animes de comédia romântica mais comentados e queridos dos últimos anos. Uma obra que consegue misturar romance, humor e aquele toque característico de provocação que já virou sua marca registrada. Sim, estamos falando de Idinarai de Nagatoro-san, ou simplesmente chamada de Nagatoro-san. E hoje a grande pergunta que deve ser respondida nesse vídeo: será que o anime merece e vai ganhar uma terceira temporada? Então, antes da gente partir direto para essa análise completa e bem detalhada, peço que você no começo do vídeo deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai ficar por dentro do seu anime favorito. Eu tô com uma meta de atingirmos 11 mil inscritos antes do final desse ano de 2025, então desde já eu conto muito com o seu apoio, seja se inscrevendo aqui no canal ou compartilhando para algum amigo que também se interessa por esse mesmo tipo de anime. Para quem não conhece o anime ou talvez tenha começado a assistir agora e não sabe muito bem do que se trata, Nagatoro-san conta a história de Naoto, também chamado de Senpai, um estudante do segundo ano do ensino médio extremamente tímido e introvertido e que passa a maior parte dos seus dias sozinho na sala de artes da escola, desenhando e evitando qualquer tipo de interação social. A vida tranquila e um tanto isolada do Senpai muda completamente quando ele conhece Hayase Nagatoro, uma caloura hiperativa, extrovertida e que rapidamente demonstra grande interesse em provocá-lo. O que começa como uma série de brincadeiras e piadas às custas do Senpai, aos poucos se transforma em algo muito mais profundo. Conforme os episódios avançam, fica cada vez mais claro que por trás das provocações constantes, existe um sentimento verdadeiro nascendo entre eles. Nagatoro, que inicialmente parece só querer incomodar o Senpai, na verdade se importa muito com ele. E por outro lado, Naoto, que começa como um personagem extremamente fechado e inseguro, vai se desenvolvendo, ganhando mais confiança, coragem e aprendendo a interagir com os outros, principalmente com ela. Ao longo das duas temporadas, acompanhamos a evolução dessa relação que transita entre humor, situações constrangedoras e momentos genuinamente românticos. A primeira temporada foi um grande sucesso, consolidando a obra como uma das comédias românticas mais relevantes da sua geração. Já a segunda temporada aprofundou ainda mais a relação entre os personagens. Mas agora que a segunda temporada chegou no seu final, a pergunta que fica no ar é: Nagatoro-san vai ou não vai ganhar uma terceira temporada? E como sempre, para responder isso aqui no Mundo Anime, nós vamos analisar todos os principais fatores que definem se um anime pode ou não receber uma nova temporada, como status do material original, lucros, popularidade, a situação no estúdio responsável e, claro, uma previsão realista de quando a terceira temporada poderia ser lançada. Começando a análise do material original, a situação é bem interessante, porém envolve algumas nuances importantes. Até o momento, as duas temporadas do anime adaptaram juntas cerca de 96 capítulos do mangá original, que é escrito e ilustrado por Nanashi, também conhecido pelo pseudônimo de 774. Esse é um dado extremamente relevante porque representa praticamente 2/3 de todo o mangá. Atualmente, o mangá conta com aproximadamente 153 capítulos publicados, além de alguns capítulos extras e alguns especiais. Isso significa que sim, existe material mais do que suficiente para produzir uma terceira temporada com tranquilidade, mantendo exatamente o mesmo ritmo de adaptação das temporadas anteriores. Inclusive, fazendo uma análise mais precisa do ritmo, cada temporada adaptou algo em torno de 48 capítulos, o que é considerado um ritmo equilibrado, sem cortes drásticos na história e sem a necessidade de fillers. Porém, existe aqui um ponto extremamente relevante que merece ser destacado: o mangá foi oficialmente concluído, e esse detalhe muda bastante as estratégias de renovação do anime, principalmente por conta das editoras e dos comitês de produção. Afinal de contas, elas têm que maximizar as vendas dos volumes encadernados antes de liberar qualquer adaptação que revele o final da história. Isso acontece porque no modelo de negócios da indústria de animes, o anime se funciona na maior parte das vezes como uma grande propaganda para o material original, no caso o mangá. Ou seja, enquanto o anime gera receita através de licenciamento, streaming, venda de Blu-ray e merchandising, a principal função dele é impulsionar as vendas do mangá. Então, quando a série do mangá já está concluída, muitas vezes os produtores preferem esperar um pouco mais antes de lançar uma nova temporada, justamente para garantir que os fãs mais ansiosos corram para comprar os volumes finais e descubram como a história termina. Isso não significa que uma terceira temporada não vai acontecer, mas sim que ela pode acabar sendo postergada justamente por questões comerciais, como forma de esgotar todo o potencial de vendas de volumes físicos. Indo agora para a questão de vendas e lucros, a situação é extremamente favorável. Durante toda a exibição da segunda temporada, Nagatoro-san se manteve constantemente no top 10 de animes mais assistidos e comentados da sua
temporada. E vale destacar que não foi uma temporada fraca. Na verdade, foi uma das temporadas mais competitivas dos últimos anos, com diversos animes de altíssimo nível sendo exibidos ao mesmo tempo. Além disso, é importante ressaltar que Nagatoro-san sempre teve um desempenho muito forte na venda de produtos derivados, camisetas, figuras, posters, artbooks, capas de celular, mousepads, chaveiros e uma série de outros itens que são produzidos regularmente, tanto em eventos de anime como na venda online. A própria personagem da Nagatoro, ela tem um design mais chamativo, um carisma, sua personalidade bem marcante, que realmente é uma máquina de merchandising, com produtos que continuam vendendo muito bem mesmo após o final da segunda temporada. Até quando a gente olha para as vendas de Blu-rays e DVDs, que é uma coisa que não é tão olhada assim hoje em dia, a gente pode ver que a segunda temporada teve um desempenho bem sólido. Enquanto a média de vendas de Blu-rays no Japão atualmente gira em torno de 1.500 a 2.000 unidades para que um anime seja considerado ok, Nagatoro-san conseguiu ultrapassar essa média com uma boa folga, garantindo uma margem de lucro bem confortável para os produtores. Claro que não é nenhum número estratosférico, tipo, sei lá, um Jujutsu Kaisen, um Attack on Titan, um Frieren, mas dentro do gênero de comédia romântica, os resultados são extremamente positivos e estão bem acima da média. No quesito popularidade, os dados também são extremamente animadores. Atualmente, a segunda temporada de Nagatoro-san já conta com mais de 300 mil membros registrados no MyAnimeList, o que para um anime de comédia romântica lançado em 2023 é um número absolutamente expressivo. É claro que houve uma leve queda em relação à primeira temporada, mas é absolutamente natural e bem esperado, para ser sincero. A parte mais importante aqui é que a base de fãs é bem sólida, fiel e tá engajada. O fandom de Nagatoro-san continua extremamente ativo, seja nas redes sociais, subreddits ou grupos especializados, com discussões constantes, produção de fanarts, memes e até petições online para a terceira temporada. Falando sobre o estúdio responsável, aqui a gente encontra talvez um dos maiores desafios no curto prazo. A segunda temporada do anime foi produzido pelo estúdio OLM, que para quem não sabe é simplesmente um dos maiores e mais ativos estúdios de animação no Japão atualmente. A OLM é o estúdio responsável por franquias gigantescas como Pokémon, além de estar por trás de um dos maiores sucessos recentes, no caso eu tô falando de Kuzuria no Hitorigoto, também conhecido como Diário de uma Apotecária, que foi um dos animes mais assistidos e comentados dos últimos anos. Atualmente, o estúdio OLM tem uma agenda extremamente apertada. Além de ser dividido em vários subestúdios, cada um responsável por projetos diferentes, eles têm pelo menos 2 grandes projetos confirmados para serem lançados ainda nesse ano de 2025, além de sempre estarem envolvidos em produções contínuas como Pokémon, que é uma franquia que nunca para. Isso significa que no curto prazo não tem espaço na agenda para começar imediatamente a produção de uma terceira temporada. Somando todos os fatores que eu citei aqui nesse vídeo, material original, bom desempenho financeiro, força no merchandising, popularidade consistente e a situação do estúdio, nossa análise aqui no mundo anime é que as chances de Nagatoro-san ganhar uma terceira temporada são de aproximadamente 75%. E vale deixar muito claro, isso é uma chance muito boa, não é uma questão de se vai acontecer, mas sim de quando vai acontecer. A série tem força, tem público e tem desempenho suficiente para justificar mais uma temporada. Por esse motivo, a minha previsão mais realista é que se a terceira temporada realmente for aprovada, por exemplo, ainda nesse ano de 2025, ela deve ser lançada apenas em 2027. Até lá, tanto o estúdio OLM já terá encerrado outros projetos importantes, quanto os responsáveis da publicação do mangá já terão extraído todo o potencial de vendas dos volumes finais. Só depois disso, uma nova temporada deve entrar em produção. Mas agora eu quero saber de vocês. Você acha que Nagatoro-san realmente merece uma terceira temporada? Tá ansioso para ver como que vai ficar a relação entre Nagatoro e o Senpai no final do mangá? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Mundo Anime você sempre fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos animes. Muito obrigado a você que ficou até aqui, eu te espero no meu próximo vídeo, valeu e até a próxima!